Essa com certeza é a história usada como argumento para dizer a Marvel não tem clássicos. Olá, meu nome é Vitor e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero apresentar e trazer algumas curiosidades sobre uma das histórias mais famosas do Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. Sim, essa saga já foi publicada 1 milhão de vezes ao longo dos anos. E agora a Panini anunciou uma edição de bolso, previsto para 2026. Então meu objetivo aqui é te convencer a comprar este quadrinho, caso você ainda não o tenha. Convencer a lê-lo, se você o tem apenas por conta da lombada na estante. E também adicionar talvez algumas curiosidades e complementar informações para que você possa ler outras coisas e melhorar ainda mais a sua experiência com A Última Caçada de Kraven. Bem, a história ela foi escrita pelo J.M. DeMatteis e ilustrada pelo Mike Zeck. Originalmente ela foi publicada em 1987 em 6 partes dentro das 3 revistas do Homem-Aranha. Na época, o Homem-Aranha mantinha 3 revistas principais, que era a Peter Parker Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man e Web of Spider-Man. E não era muito comum você ter essas histórias intermeadas entre as revistas, por mais que anos depois fosse se tornar muito famoso, como acontece nas revistas dos X-Men, não era muito comum. E quando você vai verificar, a pessoa ela lia a história de forma sequencial. Então, por exemplo, essa semana saiu Web of Spider-Man, na semana seguinte saiu Amazing. Então o objetivo do DeMatteis era que a pessoa lesse a história de forma que não ficasse algo estranho, porque em dado momento, como é bem conhecido da história, o Peter Parker fica desaparecido por um tempo, então acontece de que a proposta era do leitor sentir aquele terror, de realmente ter medo pelo Aranha, e não que em uma revista ele tivesse uma aventura normal e nessa revista aqui numa coisa normal. Mas, aqui no Brasil ela é principalmente publicada sempre em encadernados, disso desde abril que lançou ela num único encadernado, não nas revistas mensais. Mas dentro da história mesmo, aqui nós acompanhamos 3 personagens principais, o Homem-Aranha, o Kraven e o Ratos. Nesse momento, a vida do Peter Parker ia bem. Ele tinha acabado de casar, mas em determinada noite as coisas começaram a ficar realmente estranhas. O Kraven, que é um vilão que é bem conhecido dentro da galeria do Homem-Aranha, não aparece sempre, não é um vilão tão recorrente quanto, por exemplo, o Duende Verde, ou o Dr. Octopus, ou até o Abutre. Só que nessa noite, ele aparentava estar diferente. Ele estava frustrado com as derrotas que ele vinha juntando no decorrer dos anos. E dessa vez, ele intentava o seu confronto final com a Aranha. Mas não só derrotá-lo, matá-lo, ele queria realmente provar a sua superioridade. E ao contrário de todas as vezes anteriores, ele realmente vence o Aranha dessa vez. Ele enterra ele e assume o seu uniforme, que na época era preto. Nossa, que uniforme maravilhoso, cara. Deveria ter uma estátua disso aqui em casa. E ele se propõe a superar o seu inimigo. Sei, este plot parece com o Homem-Aranha superior. Não é a primeira vez. Se eu ganhasse uma moeda para cada vilão do Homem-Aranha que tenta assumir seu lugar para provar a sua superioridade, eu teria 2 moedas, o que não é muita coisa, mas é estranhamente específico. O ponto é que, para provar a sua superioridade, o Kraven se propõe a derrotar o Ratos, que havia surgido em uma história do Capitão América e foi derrotado pelo Capitão América com o Homem-Aranha. Então, só para contextualizar, o Ratos ele era um cientista geneticista que ele foi transformado em um experimento pelo Barão Zemo. Ele perdeu completamente a sanidade, se transformou num monstro realmente com esse aspecto de rato e passou a viver nos esgotos, atacando e canibalizando as pessoas. Apesar disso, por trás da monstruosidade dele, nós encontramos uma figura confusa e frágil, realmente alguém com a psique muito quebrada. E só para contextualização, você encontra a história desse embate em Marvel Team Up 128, quando o Capitão América e o Homem-Aranha lutam juntos para derrotar o Ratos. Em seguida, a narrativa ela se desenvolve contrastando esses personagens. Nós vamos ter a exploração dos seus traumas e suas visões de mundo. A escrita do DeMatteis é profunda e ele mergulha na psique de cada um. Eu já ouvi algumas pessoas falando que isso vem de inspirações quanto à escrita do Dostoiévski, que o DeMatteis encontrou, que ele gosta, né? Mas não consigo afirmar isso profundamente, não sou exatamente um manjador de Dostoiévski, mas é uma coisa que faz sentido pensando sobre a perspectiva da cabeça dos personagens e como é exposto, por exemplo, em Crime e Castigo. E a questão é que os conflitos dos personagens eles são extremamente humanos, e a arte sombria,
e dinâmica do Mike Zeck deixa tudo muito mais legal, tem um peso absurdo e realmente você consegue enxergar. Por exemplo, nós encontramos uma grande dualidade no Kraven que você consegue sentir pela arte quando que aquilo tá mudando, você sente o peso das mudanças, do sofrimento, do trauma do Peter. Quando nós encontramos o Ratos e nós vemos essa natureza conflitante dele entre fragilidade e monstruosidade, você vê essa mudança no desenho que torna a experiência muito legal. Nós vemos também nesse momento a Mary Jane preocupada com Peter quando ela desaparece, e você consegue sentir as emoções à flor da pele dela, o desespero, ela não sabe como se portar, não sabe a quem procurar ajuda, ela recentemente passou a conviver com o Peter como alguém que vai ser o seu porto seguro, como a esposa dele. Então é uma coisa totalmente nova, e realmente eu acredito que a escrita do DeMatteis, somado ao traço que você consegue representar essas emoções dos personagens do Mike Zeck, torna uma experiência muito legal. E assim, o que torna essa história um clássico não é apenas o confronto físico, mas a construção emocional. Nós sentimos o pânico da Mary Jane, o trauma do Peter após ficar enterrado durante aqueles dias. Encontramos a dualidade do Kraven, que ao mesmo tempo que ele busca algum sentido para a sua vida através da caça, ele vê o Aranha como uma negação de tudo aquilo que ele acredita. Então, no caso, ele enxerga o Aranha como uma oposição a tudo que ele acredita, tudo que os pais dele acreditavam, a tudo que ele considera virtuoso. O Aranha seria uma contraposição, por mais que ele não saiba quem é o homem por trás da Aranha. E por fim nós temos o Ratos, que ele se encontra perdido entre violência e medo, quase como se fosse um espelho distorcido entre o Kraven e o Peter. Então nós temos uma complementação narrativa entre os personagens que deixa realmente a história muito rica, interessante e, sem dúvidas, absurdamente divertida e curiosa de se ler e realmente marcante. Na época que o DeMatteis estava escrevendo, ele passava por uma depressão profunda, e uma das coisas que ele disse é que ele dividiu as emoções principais dele nos personagens ali, no Kraven, no Ratos e no Aranha. E que essa projeção para os personagens foi um processo importante, assim, para realmente o tratamento dele. E até por isso, eu acredito que nós consigamos ver uma complementação entre os personagens. Você vê que existe um ciclo entre os três, onde cada um tem traumas específicos, cada um lida com questões específicas, e isso deixa tudo realmente muito mais interessante. Existem inúmeras edições dessa história, e você encontra facilmente por preços acessíveis, mas pensando na edição de bolso da Panini, vale deixar um alerta. Existem duas histórias que funcionam como continuação direta desse arco, ambas escritas pelo próprio DeMatteis, e que tornam a experiência muito mais completa. A primeira é Soul of the Hunter. Ela vem junto no Marvel Grimório, que é essa edição que vocês estão vendo aqui, e também na edição Coleção Definitiva do Homem-Aranha. Essa história é uma continuação direta, ela conclui o arco. Tanto que até um questionamento que o Vinícius dos Quadrinhos levantou no vídeo e perguntou pro próprio DeMatteis de por que eles não publicam junto. E o que acontece? Ele não foi publicado originalmente na revista do Homem-Aranha, ela foi lançada apenas como Soul of the Hunter. Então não existe exatamente uma explicação de por que não juntam. Parece que foi um tempo depois, eles não querem reunir, não tem exatamente uma explicação. Mas é nela que você tem uma conclusão em relação ao que acontece com o Kraven. Por outro lado, a segunda, que é A Criança Dentro de Nós, escrita pelo DeMatteis e desenhada pelo Sal Buscema, ela foi publicada em 6 partes, entre os números 178 e 184 de Peter Parker Spectacular Spider-Man, e nela nós vamos ter a conclusão, não definitiva, porque ainda tem outras histórias que o Ratos aparece, mas aqui nós realmente começamos a entender de forma profunda suas motivações, de forma que não foram expostas na última caçada de Kraven, e aqui nós entendemos realmente o que gerou esse personagem. Nessa história, nós vamos acompanhar Peter, Harry e Ratos mostrando como cada um lida com as feridas deixadas por seus pais, seja por violência, por abuso, por abandono, ou mesmo pelo trauma de não os ter, e como lidar com esse sentimento. E é realmente uma narrativa pesada, mas extremamente bem desenvolvida, que, na minha opinião, conclui o arco iniciado na última caçada de Kraven, que realmente ele fecha aquilo que foi demonstrado sobre o Ratos e explica de forma mais clara essa dualidade dele. E sinceramente, eu recomendo muito que vocês leiam essas histórias. Infelizmente,
a criança dentro de nós apenas se encontra no Brasil na Homem-Aranha Anual número 5 da editora Abril Jovem, que você encontra em sebos, mas dá pra encontrar por aí. Então eu recomendo que você vá atrás, realmente. Agora, em relação a outra também, a Soft the Hunter, você se encontra naquelas que eu citei e não tem muito o que fazer, mas vale dar umas caçadas aí pelas interwebs. Realmente, é um clássico. A quadrinização é dinâmica, as artes são absurdas, nós encontramos um Peter mais sério, mais adulto, ele enfrenta problemas reais, conflitos internos profundos, momentos de raiva, de tristeza, mostrando facetas que nós realmente não encontrávamos no personagem em outras histórias, ou às vezes os víamos mais resumido, agora encontramos ele com problemas mais sérios, de um mundo sujo, que realmente acaba sendo explorado por muitos autores na década de 80. Essas 3 leituras formam uma experiência completa, impactante e não apenas para fãs do Aranha, mas para qualquer leitor que aprecie boas histórias. Enfim, espero ter te convencido, e se você acha que existe mais algum motivo para gostar dessa história, comenta aí embaixo, vai ser bom conversar por lá. Quero agradecer ao Leonardo Vicente e ao Roberto II, que serviram como base para este vídeo no podcast deles, Fala Animal, que eu vou deixar aqui na descrição, especialmente o programa número 1, que é sobre a última caçada de Kraven. Lá você encontra um papo muito descontraído, bem legal, trazendo ainda outras curiosidades, caso você leia a história e queira ouvir mais, ou queira realmente ouvir. Eu sou o Vitor, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.